Fala, nação rubro-negra! No vídeo de hoje você confere as últimas do Mengão dentro e fora de campo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo! Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que foi. Mas antes, gente, um assunto muito sério. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão amarelo e beneficiar apostadores. O Ministério Público deve denunciar o jogador agora, nas próximas semanas. Vou conversar com a Débora Gari, está lá no Ninho do Urubu, acompanhando tudo, informações ao vivo desse caso pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Uma investigação longa, que vem desde agosto do ano passado, quando operadores de apostas relataram movimentações suspeitas relacionadas a esse cartão amarelo que o Bruno Henrique levou em partida contra o Santos, válida pelo Brasileirão de 2023, jogo que foi realizado em Brasília. Em novembro, os agentes da Polícia Federal, inclusive, cumpriram mandatos de busca e apreensão aqui no CT do clube e também na casa do jogador e em outros endereços em Minas Gerais, Lembrando que o Bruno Henrique é mineiro. Foi no celular do irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes Pinto Júnior, que a polícia encontrou trocas de mensagens com o jogador indicando quando forçaria esse cartão. Bruno Henrique e o irmão foram indiciados por estelionato e também no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraude em evento esportivo. São crimes que têm penas previstas entre 1 e 6 anos, mais ou menos. Outras 8 pessoas envolvidas nesse esquema, incluindo uma cunhada do Bruno Henrique e uma prima do jogador e 6 amigos do irmão Vander também foram indiciados apenas por estelionato. Agora, esse inquérito vai ser levado para o Ministério de Justiça do Distrito Federal, que vai decidir ou não se oferece denúncia contra o Bruno Henrique e todos esses envolvidos. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também pediu para ter acesso a esse inquérito e aí sim poderá, talvez, aplicar punições desportivas relacionadas a esse caso. Escobar. Legal, Débora. Vou pedir para você esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu falo com você sobre o time. O Flamengo joga hoje, Daqui a pouco, então, a gente fala sobre o jogo. Mas antes, vamos entender, passo a passo, essa história envolvendo o Bruno Henrique. De acordo com a Polícia Federal, no dia 29 de agosto de 2023, Vander Júnior perguntou para Bruno Henrique em um aplicativo de mensagens: "Ô tio, você tá com 2 cartões no Brasileiro?" Bruno Henrique disse que sim. Vander pediu para ser avisado quando mandassem o Bruno Henrique levar o 3º amarelo. O atacante do Flamengo alertou: contra o Santos. O jogo aconteceria só 2 meses depois daquela troca de mensagens. Entre o dia da primeira mensagem, em 29 de agosto, e a partida contra o Santos, dia 1º de novembro, Bruno Henrique recebeu outros 3 cartões amarelos, contra Botafogo, Goiás e Corinthians. Em 7 de outubro, exatamente o dia desse jogo contra o Corinthians, outra conversa entre Bruno Henrique e Vander foi interceptada. Nela, Bruno Henrique pergunta se o sobrinho consegue fazer pix de um valor alto. Quando Vander diz que sim, Bruno Henrique explica: "Eu vou te mandar 10 mil e você transfere para o pix que eu te mandar." Vander pergunta o que é e Bruno Henrique explica: "Negócio de aposta aqui." Vander insiste e pergunta se Bruno não poderia tomar um cartão. O jogador responde que não dá. Depois, Vander pergunta se a aposta é em vitória, cartão ou coisa assim. Bruno responde: "Nada disso, parada de cavalo." 2 semanas antes do jogo contra o Santos, Vander chamou Bruno Henrique e avisou: "Tá com 2 de novo, hein? Quando for o 3º, me avisa." O atacante do Flamengo reclamou do pedido. "Caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né?" No dia 31 de outubro, véspera da partida contra o Santos, foi a vez do Bruno Henrique chamar o Vander. "Aí, lembra da parada que você me perguntou uns tempos atrás?" Vander questionou o que era e aí Bruno Henrique ligou para ele. Segundo o relatório da Polícia Federal, é provável que a ligação tenha sido para avisar sobre o cartão. No jogo contra o Santos, já em novembro, Bruno Henrique levou um cartão amarelo por essa falta em Soteldo. Ele reclamou com o árbitro e acabou expulso. Ele peitou o árbitro, está expulso Bruno Henrique. Em dezembro, mais de um mês depois, Vander chamou Bruno Henrique para pedir 10 mil emprestado. "No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagaram. Colocaram a aposta em análise e o dinheiro tá todo preso lá. Aí eu tava pensando, me ajuda nessa aí com 10 mil só para eu resolver minhas coisas." Bruno respondeu no dia seguinte dizendo que ia ver o que fazer e depois mandou um arquivo em anexo pro irmão. No ano passado, depois do título do Flamengo na Copa do Brasil, Bruno Henrique disse que esperava que a justiça fosse feita. Bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Como eu disse, no meio disso tudo, hoje tem jogo. Flamengo e Juventude no Maracanã, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Deixa eu voltar a falar com você, Débora. Bruno Henrique vai jogar hoje, Débora?
Olha, Escobar, o jogador está concentrado aqui no CT Ninho do Urubu, junto com o restante do elenco. Eles estão em horário de almoço e descanso nesse momento. A informação que a gente tem é de que ele vai ser relacionado, mas essa lista oficial só vai ser divulgada mais perto do horário de saída do ônibus rumo ao Maracanã. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, né, com 7 pontos, e é possível que o técnico Felipe Luiz volte a poupar alguns jogadores, já pensando nos próximos compromissos. Tem clássico no final de semana contra o Vasco pelo Brasileirão, tem jogo contra a LDU do Equador fora de casa pela Libertadores na semana que vem, então a gente pode ter algumas mudanças. A provável escalação fica assim, ó: Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Danilo, que pode voltar a ser titular, com Alexandro ou Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, Pulgar, Alan e Arrascaeta, e lá na frente, Gerson, Cebolinha, talvez o Bruno Henrique, não sabemos, ou então o Juninho. Pedro deve começar no banco de reservas e ganhar alguns minutos ao longo da partida. Escobar, eu volto com você, querido. Obrigado, Débora Gades, você é excelente. Grande abraço pra você. Turma do Coringa, se eu te perguntar, você vai falar quem? Batman, Pinguim, Molegato, né? Tem essa aí, mas eu vou te mostrar agora é a galera que é a turma do Coringa Gerson. Vamos resolver lá, vamos conhecer a galera dele, as origens do Gerson. Olhem bem para esse campinho de várzea despretensioso, pasto para cavalos, mercado informal de frutos do mar. Camarão vegeto grande 50 e camarão médio de 35. Tem corvina média de 20, tem corvina graúda de 25. Tem um peixe grande do futebol brasileiro que volta e meia tá por aqui. Há 10 dias, ele renovou o contrato com o Clube do Coração até o fim de 2030. Só até difícil chorar, mas tô emocionado porque eu sonhei com isso. Foi difícil chegar aqui. E para celebrar a boa fase do capitão do Flamengo, a gente veio às origens do Gerson, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, bairro da Posse, Campo do Carvão, para conhecer a turma do Coringa, os melhores amigos da infância dele, e saber umas historinhas do Gerson. Meu nome é Arley. Pedalada. Dentinho. Beiço. Marreta. Piticão. Pablo. Pô, Pablo, não tem apelidinho, não? O Gerson é Coringa para a torcida do Flamengo. Para eles é cura, neca ou simplesmente... Ele é abugento com as coisas. Fala um bagulho que ele não gosta, ele já come. Já era. Já quer retrucar. Eu já tinha percebido. Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não, eu só pergunto. Eu não disse que você foi mal. Eu tô perguntando se você se atrapalhou o seu desempenho. No meu modo de ver, não. Foi inocente. Apesar do mau humor eventual, um amigo adorado por eles. Ídolo maior do bairro. Pra todo mundo aqui, ele virou uma referência. Criança, tanto quando ele chega aqui, para tudo. Isso aqui Mesmo assim, dá pra subir numa laje, soltar uma pipa. Aí te dá um jeitinho. Falou com pipa com ele, irmão. Já era. Falou em pipa. Sempre foi craque? Sempre. Fez demais. Sempre. Fez do bem comigo já, né? Teve um jogo que ele tava perdendo aqui, acho que, se não me engano, foi de 8 a 7. Ele treinava no Fluminense na época. Ele chegou aqui, botou o uniforme e meteu 10 gols. 10? 10. Pegava a bola. Esse time deles rendeu mais um jogador profissional. O Marreta, volante do Sampaio Corrêa no último Cariocão. Foi numa jogada assim que nasceu o apelido. Foi bem parecido. Uma jogada assim, Marreta. Tem uma história boa também que vocês dois, né, Dentinho e Marreta, vocês foram morar na França quando ele foi jogar no Olympique de Marseille. Sim. E tava bom lá. Tava. Por que voltou? O amor falou mais alto também. Quando fala do Flamengo, esquece. É o Flamengo. Vambora, Marreta, vambora. Que isso, cara? Vambora. Nada como o amor por essas cores. E ele é recíproco. Hoje à noite, contra o Juventude no Maracanã, o Gerson e a torcida têm mais um encontro. Do Campo do Carvão, a turma do Coringa aguarda a vez dela. Agora, a Gabi Marino está lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, e temos uma notícia que, a partir de ontem, deixou todo mundo triste, porque o futebol é para ser sério, é para ser bem aproveitado, temos grandes ídolos, jogadores que recebem bem, que têm o carinho da torcida e que são muito bem tratados pelos seus clubes, mas que muitas vezes fazem coisas indevidas fora de campo. Por enquanto é suspeita, não há uma ação judicial, mas o que acontece com o Bruno Henrique na questão de apostas esportivas não parece ser muito legal. Gabi, para você um bom dia. Quero falar, claro, do Flamengo que recebe o Juventude, mas principalmente desse caso, esse indiciamento da Polícia Federal ao Bruno Henrique e a familiares também do jogador através de mensagens de WhatsApp.
Tudo bem, tá? Bom dia para você, pro Edu, Cicinho, Ronaldão, para todos ligados aqui no Jogo Aberto. O que a gente apurou junto ao Flamengo é que o Bruno Henrique não vai ser punido pelo clube até que ele se defenda na justiça, então até mesmo por isso ele fica à disposição da comissão técnica para o jogo de logo mais contra o Juventude aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Esse lance que está sendo investigado aconteceu na partida contra o Santos em novembro de 2023, lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Bruno Henrique, ele recebe um cartão amarelo por conta de uma falta no Soteldo, reclama bastante com a arbitragem e aí recebe o cartão vermelho em seguida. Na época, as apostas que chamaram a atenção foram feitas em 3 casas de apostas diferentes. E essas contas nessas casas de apostas foram criadas logo antes dessa partida contra o Santos pelo Brasileirão. E aí o lucro total dos apostadores gira em torno de R$13 mil. Já o lucro dos parentes do Bruno Henrique é um pouco mais de R$4.500. Esse caso chegou ao STJD em agosto do ano passado, ou seja, 9 meses após essa partida, mas o órgão decidiu, entendeu que o Bruno Henrique não havia indícios de que ele teria forçado o cartão amarelo, então por isso esse caso foi arquivado pelo STJD, mas que agora já pediu para a Polícia Federal para compartilhar todas as informações envolvendo esse caso do Bruno Henrique, de que ele teria forçado um cartão amarelo. E aí sim, se comprovado, o Bruno Henrique pode ser suspenso no âmbito desportivo de 1 a 2 anos. E ele também pode ser banido do futebol em caso de reincidência. Então, o Bruno Henrique e mais 9 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, entre eles o irmão do jogador, o Vander Nunes Pinto Júnior, a Ludmila Araújo Lima, a esposa do Vander, e também a prima do Bruno Henrique, a Poliana Esther Nunes Cardoso. Mais informações sobre esse caso envolvendo o jogador do Flamengo e também a pena, se condenado na Justiça Comum, a gente acompanha na reportagem. Esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal Gigantes do Povo para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.